Olá! Hoje nós vamos para a nossa terceira aula sobre estética regenerativa. E hoje nós vamos falar sobre um cara que está fazendo o maior sucesso. Você abre rede social, só falam dele. Você vai em simpósio, só falam dele. Hoje ele está presente na maioria dos cosméticos ativos que você vê. Você vai em feiras, todo mundo só fala dele. Todo mundo só fala do tal do PDRN. Mas você sabe o que é PDRN? PDRN é a sigla para o polidesoxirribonucleotídeo. É um palavrão, né? Então, ainda bem que temos o PDRN para lembrar. Se você prestar atenção nessa palavra, você vai conseguir entender melhor o que isso quer dizer. Poli, muitos. Desoxirribonucleotídeo lembra algo muito familiar, né? Que é o ácido desoxirribonucleico, o nosso querido DNA. Bem, o DNA de salmão, que é o PDRN, ele é muito parecido, descobriu-se que ele é muito parecido com o DNA humano. Ele carrega informações muito parecidas com o DNA humano. Mas por que do salmão? Por que não de um outro peixe? Porque esse peixe tem características muito parecidas. E uma outra coisa também que os cientistas conseguiram perceber e conseguiram entender para fazer essa coleta é que o salmão, quando tratado da maneira correta, ele libera uma quantidade de esperma muito grande na água. E como os cientistas precisavam extrair esse DNA, eles tiraram o DNA do esperma, que é a maneira mais pura de você extrair DNA. Se você pegar qualquer tipo de tecido, ou amostra de sanguínea, ou algo assim, de qualquer animal, você vai conseguir extrair o DNA desse animal, ou de um ser humano, ou até mesmo de uma planta, você vai conseguir extrair aquele DNA, as informações contidas no DNA. Mas ali precisava-se de uma informação pura, de um DNA puro. E seria o quê? O nosso DNA, antes dele formar a fita, né? Antes dele fazer aquela fita que se cruza, que se encontra, né? Que é aquele símbolo que a gente conhece, aquilo ali são duas fitas. Então, ele faz a cópia. Antes dele fazer a cópia e se tornar ali uma célula diploide, que a gente chama, duas, ela é o que a gente chama de célula haploide, que é uma única célula, pura. Como vamos dizer assim, como se fosse uma célula virgem. A sua maneira, o seu DNA mais puro. Então, era dali que eles precisavam. E eles conseguiram tirar, porque isso é encontrado no esperma. E daí eles conseguiram tirar dali. Agora é que acontece a grande magia, porque o PDRN é um polímero natural de nucleotídeos que contém fragmentos de DNA. Então, o que ele faz? Ele ajuda no reparo, na reconstrução desse DNA. Quando o nosso DNA é danificado por algum tipo de inflamação ou por algum tipo de transformação, quando acontece ali algum tipo de transformação, por exemplo, quando nós estamos ali tratando uma inflamação, a gente precisa passar por esse processo, o PDRN ele consegue barrar essa inflamação e ele consegue trazer a regeneração desse tecido com muito mais rapidez. Por quê? Porque ele é reconhecido pelo nosso corpo, porque ele é um DNA muito compatível, ele é compatível com o nosso DNA. Por isso, o DNA do salmão, por isso, especificamente, o DNA do salmão. O PDRN, ele também consegue, além de trabalhar o estímulo dos fibroblastos, ele também age direto na metaloproteinase. Metaloproteinase, para quem não sabe, ele é o sistema de degradação ali da nossa elastina, do nosso colágeno. Por quê? Porque ele faz com que essas células se degradem mais rápido, porque precisa, é um processo, né? Então ele age também na metaloproteinase. Ele é um excelente cicatrizante, reparador tecidual, estímulo de colágeno, excelente para o tratamento capilar, entre outros benefícios aí que estão aparecendo a todo momento. A pergunta que não quer calar, como que eu utilizo PDRN? Posso injetar ou tenho que utilizar igual eu utilizo os exossomos? Sim, PDRN precisa ser utilizado como a gente utiliza exossomos. Nós vamos fazer permeação. Pode ser micropermeação, pode ser laser, pode ser peeling químico, microagulhamento, como você costuma utilizar aí lasers, como você costuma utilizar aí no seu consultório, tá? Aqui no Brasil ainda não é permitido fazer o uso de PDRN de forma injetável. Em outros países já é liberada, já pode injetar, mas aqui no Brasil a Anvisa ainda não liberou. Então, como nós estamos no Brasil, nós temos sim que cumprir as normas daqui. Mas fica tranquilo, porque olha só, lembra que eu falei lá que tudo ia se encaixar? Bem, os exossomos, eles são nanovesículas que contêm informações preciosas que fazem a comunicação com as células, lembra? Então, dentro dos exossomos pode ser colocado o ativo e adivinha só? Eles colocaram o PDRN. Então, ele será entregue de forma assertiva e 100% para fazer o seu papel de forma maravilhosa. Então, use e abuse do PDRN.